Olá, Adelino Mota, seja bem-vindo ao podcast da Gazeta das Caldas, Histórias que Contam, onde conversamos sobre o percurso de várias pessoas da região. É um conhecido músico e maestro deste território, criador de eventos e grupos musicais. Adelino, gostaria de saber como é que tudo começou. Bom dia. Olha, tudo começou com 6 anos de idade, quando descobri que na minha rua havia um senhor de idade que tocava clarinete, e eu ia para a rua, para a porta dele, ouvi-lo tocar clarinete. Ele estava a praticar, a ensaiar as coisas, e eu vi o senhor a tocar e comecei a ir para lá a ouvir. E o senhor perguntou-me inocentemente: olha lá, gostas de música, queres aprender a tocar? Eu disse: pois era isso mesmo que eu queria. Então eu começo-te a ensinar. E o senhor, com as suas bases rudimentares, que também tinha, começou-me a ensinar o dito solfejo, como todos nós começávamos na música naquela altura, em Valado dos Frades. No Valado dos Frades, onde eu cresci e onde fui criado. Não sou natural de Valado dos Frades, mas vim para o Valado com 3 anos de idade, portanto, a minha alma é valadeira. Como nós dizemos no Valado, bem, as pessoas dizem valadenses, nós, os valadenses, dizemos valadeiros. Muito interessante. Somos valadeiros. E então comecei a ouvir o senhor a tocar, ia para lá aprender, e o senhor começou-me a ensinar solfejo. Depois ele disse: agora o passo seguinte é teres um instrumento para praticar. Então, para teres um instrumento para praticar, tens que ir comigo para a banda da Maiorga, porque ele tocava na banda da Maiorga. Não havia banda nem escola de música na altura em Valado dos Frades. E então lá vou eu a reboque para a banda da Maiorga. Comecei a tocar na banda, a fazer aulas, e eu gostava do clarinete, que era o que o senhor tocava. Quando lá cheguei, disseram-me: não há clarinetes, tem que ser saxofone. Tem que ser saxofone. Está bem, tudo bem, seja o saxofone. E depois comecei a gostar bastante de saxofone. Aos 9 anos de idade fiz a estreia como músico na banda, tinha 9 anos. E depois, mais tarde, comecei a frequentar uns cursos do Inatel, na altura, e aquilo despertou-me o interesse maior ainda, e ver que a música podia ser mais só do que um simples hobby, e tinha vontade que a música fosse mais para mim do que um hobby, e assim fui levando ao som, quase ao sabor do vento. Mais tarde tive a paixão de ingressar no conservatório. Fui para o Conservatório de Música de Coimbra, porque a minha família era oriunda de Coimbra. Certo. Tinha laços familiares em Coimbra, o que me fez escolher o Conservatório de Coimbra, que naquela altura, no ano em que eu fui para o Conservatório, em 1984, há muitos anos já, em 84, fui para o Conservatório, e foi o primeiro ano que o Conservatório de Música de Coimbra se tornou escola oficial de música, ou seja, paga pelo Estado. Não era um conservatório privado, era um conservatório público. Foi o primeiro ano, eu fui dos primeiros alunos do Conservatório Público de Coimbra, quando se tornou público. E aí o senhor, que era maestro na altura da banda da Maiorga, isto é curioso, disse-me: não, para ir para o conservatório, naquela época, o saxofone não é um instrumento clássico, devias ir para o instrumento mais clássico, devias ir em flauta transversal. E eu lá fui naquela cantiga, na altura inocente, fui na cantiga e fui para o conservatório em flauta transversal, que depois é uma epopeia toda, porque eu, quando me matriculei no curso de flauta transversal, não tinha flauta sequer ainda, nunca tinha tocado flauta, e depois, quando chegou a postal a casa, que eu tinha que ir prestar provas, chegava há 2 meses para ir prestar provas de flauta, e eu nunca tinha tocado flauta. Aquilo foi um filme. Tiveste que aprender rapidamente. Depois tive que aprender rapidamente, e não só. Tive que ir dar serventia a pedreiro, que depois perguntei aos meus amigos: preciso trabalhar para comprar uma flauta, o que é que paga mais? Disse: os pedreiros é o que paga mais. Pronto, lá vou eu com 19 anitos, ainda tinha 19 anitos, lá vou eu para dar serventia a pedreiro. Trabalhei 2 meses e pouco nos pedreiros, chegava para a flauta, parei logo, já queria comprar a flauta, 40 contos na altura. Lá consegui comprar a flauta, lá consegui estudar à noite, quase autodidaticamente, fui fazer o exame e fiquei apurado, e fui para o conservatório. E depois já uma epopeia toda a seguir a isso, é outra fase. Outra aventura. A outra aventura.
que é ligado à questão da direção. Não, depois fiz um percurso também como músico, toquei em várias bandas filarmónicas. Sim. Nas bandas filarmónicas toquei em várias, e na altura tocava quando me convidavam, e tocava porque tinha a facilidade de tocar os saxofones todos, tanto tocava saxofone alto como tenor, como barítono. Também tocava soprano, também tocava flauta, tinha facilidade em ser requisitado, digamos assim. E depois também comecei a fazer uma carreira toquei muito tempo, no tempo que estava no conservatório, sobrevivia porque os meus pais, e aqui um parênteses, os meus pais na altura não acreditavam que eu fosse músico, e o meu pai não queria que eu fosse para o conservatório. Nada. Não, na altura não queria. E então eu fiz um acordo com ele, que era, eu ia estudar música, mas eu não precisava que ele me desse dinheiro, eu ia ser autossustentável, portanto, ia-me sustentar autónomo, a mim, não é? Ia ser autónomo, e sempre consegui. Que idade é que... Tinha 18 anos na altura, quando foi esta decisão, mas sempre consegui, porque estudava na escola em Alcobaça, tinha acabado o liceu, e então foi uma fase nova da vida, e eu depois... Já no conservatório começo a tocar em grupos de covers, bandas de covers, tocávamos muito em bares, passei 5 anos a tocar em bandas de covers, tocávamos em bares na altura, os bares que havia. Eu lembro-me, por exemplo, que em 84 ou 85, não me recordo agora do ano concretamente, mas foi por essa altura que a última passagem de ano que houve no Café Tabaco, na Foz do Arelho, fui eu que lá toquei. Antes de abrir o Solar da Paz, o Jorge e a Cila tinham o Café Tabaco, muita gente se deve recordar, e a última passagem de ano que houve foi lá, o que fizemos lá, foi o meu grupo que tivemos lá a tocar. Toquei aqui na região bastante, mas também mais para a região de Leiria, Santarém, na altura, e até depois, mais tarde, até por Lisboa. Depois quando já estava, depois de concluir o 5º grau do conservatório, na altura o 4º ano, agora é o 5º grau, mas na altura era 4º ano, porque sou de anos para graus, é uma grande confusão, não vamos por aí. Depois começo a dar aulas no ciclo, na escola pública, começo a dar aulas de educação musical na escola pública. Aí é que meu pai acreditou que realmente o conservatório era uma boa ideia, porque eu disse, pai, mas eu não é para ser músico, é para ser professor. E o estatuto de professor já tinha peso, professor de educação musical, no ciclo. Na altura chamava ciclo, hoje chama-se, hoje é segundo ciclo. Hoje é segundo ciclo, certo. Pronto, ensino básico. Sim. Comecei a dar aulas, trabalhei ao 3º ano letivo, desisti. Fiz 3 anos, porque eu não conseguia, nem ainda hoje eu não consigo ensinar música a pessoas que não queiram aprender. Era um drama para mim, era estar a tentar ensinar música aos miúdos, e sobretudo a motivá-los a gostar de música, e a maioria deles estar-se marimbando. Comigo não funciona assim. Quem quiser aprender música comigo tem que querer aprender música, não é andar ali a passear ou a ver os comboios. Ainda ontem dizia isso a um amigo meu, não tenho paciência para ensinar miúdos que não queiram aprender. Por isso é que mais tarde fiz uma escola de música, quando depois desse processo, e depois de sair do conservatório, e depois de deixar de dar aulas no ciclo, que não tinha paciência para aquilo, fiz a minha própria escola de música, que era a tal, cá nas Caldas. Entretanto, isto já estamos em 1990. Sim. Eu comecei a namorar com uma rapariguinha cá das Caldas, comecei a vir muito às Caldas, comecei a gostar da cidade, e em 1990 casei-me e resolvi morar nas Caldas. A partir daí, sentia que Caldas também não tinha atividade suficiente para a população que estava em crescente, não é? Havia aulas de música na Casa do Benfica, na altura, mas era diferente, era um estilo diferente, não tinha muitas vagas, não tinha muitas salas, etc. E eu decidi, por empreendedorismo, abrir uma escola de música em nome próprio, que foi lá embaixo, em frente ao Centro de Saúde, a saudosa, para muita gente, a saudosa Loja da Música, que foi feita para fazer uma escola, e depois veio a loja por arrasto. Foi umas pessoas que me convenceram a fazer uma loja, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A escola não, mas a loja foi horrível. Depois, porque não tinha a ver comigo, eu não tinha jeito para ser comerciante, digamos assim.
para andar a vender coisas. Depois essa escola evoluiu, ficou com muitos alunos, e depois o sonho começou a ser outro, começou a ser, tenho que oficializar esta escola. As Caldas da Rainha, estávamos então em 1992, 93, as Caldas de uma cidade em crescimento, na altura, como certamente muitas das pessoas das Caldas se lembrarão. Havia uma implosão quase a todos os níveis. Sem dúvida. E eu queria que a escola se tornasse oficial. Várias reuniões com a Câmara, várias discussões com o Dr. Fernando Costa na altura, só faltava andarmos à chapada. E hoje, felizmente, somos bastante amigos. Mas na altura a Câmara não podia apoiar porque éramos uma empresa privada. E era verdade. Éramos uma empresa privada e eu queria continuar a ser uma empresa privada. Depois de carradas de burocracias ultrapassadas e tal, consigo oficializar o Conservatório em Caldas da Rainha com a ajuda da Marine Vieira Lino, na altura, porque conseguimos adquirir um edifício, conseguiu-se que esse edifício fosse adaptado e tivesse as condições mínimas para o Ministério da Educação, na altura, nos legalizar, digamos assim, nos conceder o paralelismo pedagógico da escola. E é aí que nasce o Conservatório de Música de Caldas da Rainha, não é? Aí, nessa altura, a minha vida já era muito, muito ocupada e a parte do músico começou a ficar para trás. Deixei de Tinhas outros papéis? Tocar. Tinha outros papéis. Coordenação? Em 94 tenho um acidente muito grande que me alterou a minha vida toda, onde estive hospitalizado durante 3 meses, onde parti pernas, parti braços, parti tudo e, sobretudo, a mão direita ficou muito, muito danificada. Então, a parte do tocar, esqueci logo a parte do tocar. Tinha vários saxofones meus, tinha flauta e tudo, não sei o quê. Desfiz-me dos instrumentos todos porque achei que nunca mais ia tocar na minha vida e veio-se a acontecer. Como já estava a dar aulas, como também já tinha a Orquestra Juvenil de Valado dos Frades, e como na altura fui convidado para ser maestro de uma banda numa escola de música que eu já tinha sido professor também, que era na Maceira Lis, tudo aqui se começou estes fatores todos começaram a juntar e eu percebi que tinha necessidade de saber dirigir. Disse, não posso tocar, logo posso ir por outro caminho. E é aí que vem... Desculpa, um acidente de viação, um acidente de moto. Aquelas estupidezes que as pessoas de 29 anos fazem, que pensam que são as maiores e andam de moto com muita velocidade. Pronto. Basicamente foi isso. Eu também já fui um rapazinho estúpido, não é? Deixas esse alerta também. Deixo este alerta, exatamente, às pessoas de 29 anos e mais novos, tenham cuidado com as motas. É uma coisa fantástica. Eu ainda hoje ando de moto, adoro andar de moto, mas é preciso ter muito cuidado, de facto. Deixamos este alerta e este parênteses. Depois, então, aparece a necessidade de começar a dirigir. E aí sim, um dia tenho conhecimento que há um curso de direção, que vinha cá um professor irlandês que vinha cá fazer um curso de direção em Águeda. Eu contacto o Conservatório de Águeda, com o diretor do Conservatório de Águeda, inscrevo-me. Curiosamente, esse diretor hoje é diretor do Conservatório de Aveiro e nós ficamos, desde essa altura, hoje somos como irmãos, praticamente, somos irmãos de espírito e de alma e de profissionais. Fui lá trabalhar com esse tal professor, que ainda hoje é o meu professor, que é o Robert Julian, com quem eu depois vim a desenvolver os cursos de direção em Óbidos. Lembras-te disso? Que fizeste a cobertura desses cursos. Já fizemos cursos de direção cá em Caldas com ele. Fiquei com uma ligação de tal forma a esse professor que seguia, portanto, estudos como maestro, e é aí que aparece o maestro Adelino Mota, já em 99, 98, no primeiro curso que fiz com ele foi em 96, mas em 98 e tal, depois já começa a fazer, depois começa a ser convidado para fazer estágios. Tenho trabalhado muito com crianças, por exemplo, aqueles estágios de uma semana, nas férias da Páscoa, nas férias de Julho, tenho feito por todo o país, já fiz também em Espanha, já fui convidado para fazer muita coisa. Mas depois, como sempre fui sempre gostei de trabalhar em muitas frentes
depois apareceu a Big Band, a Nazaré, e depois em 99 começa o Festival de Jazz do Valado, onde me imponho. Depois também tinha os Concertos de Primavera, que foi um festival de música fantástico, que criámos nas Caldas e que durou bastantes anos, isto onde tínhamos que inventar espaços para fazer concertos, porque não havia o CCC, como é evidente. E com presenças internacionais de peso, na altura, coisas de grupos que andavam em circulação da Europa, do melhor, e não estamos a falar nem só de música erudita, nem só de jazz, estamos a falar de música. Era um festival com uma abrangência incrível, e passando desde a world music, ao clássico, ao jazz, a tudo. Era um festival fantástico. Não sei se as pessoas têm memória curta, é pena. Hoje em dia, às vezes, as pessoas têm um bocadinho a memória curta, e ninguém muito pouca gente se lembrará desses concertos de Primavera, que era um festival fantástico que havia nas Caldas à época. Aliás, se fosse hoje ainda era, mas na época era uma coisa impressionante. E criámos o curso de Jovens Músicos, pronto, e a minha vida começa a ser também conhecida como o organizador. Mas eu sempre disse, eu não sou organizador, eu não sou produtor, eu faço direção artística de eventos, e a maior parte das vezes faço a produção também, porque não tenho quem faça, então tenho que fazer eu também, etc. Mas eu caracterizo-me essencialmente como uma pessoa que trabalha na música, para a música, e na música, felizmente, como eu costumo dizer, sei fazer quase tudo. Hoje em dia sou capaz de fazer quase tudo na música, menos tocar, porque isso não posso. Mas gosto também muito do trabalho de estúdio, já coordenei a gravação de muitos CDs, já gravei muitas orquestras, as minhas próprias orquestras, já gravei 4 CDs com a Orquestra do Valado, 6 CDs com a Big Band, um CD com a Banda Massara, CDs com a Banda das Caldas, já coordenei gravações de CDs com a Banda da Marinha, fui chamado para coordenar as gravações da Banda da Marinha, da Banda da PSP, da Banda da Banda da GNR, portanto estou muito ligado ao mundo das bandas também, e pronto, a minha vida é assim um acumular de coisas, um acumular de atividades que me dão grande prazer e que me fazem, que sempre me fizeram mover e andar para a frente, e este coração sempre repartido entre o Valado, Nazaré e as Caldas, porque no fundo a minha paixão é o Valado, a minha segunda paixão, que o homem pode ter várias paixões, é a Nazaré, mas Caldas também está atravessada na garganta, porque repara, acho que posso dizer isto em público, eu vou fazer 60 anos e tenho 34 a morar nas Caldas. Portanto, moro em Caldas há 34. Portanto, neste momento, já são mais anos em Caldas do que na Nazaré e no Valado. Mas, no entanto, mesmo estes 34 anos a morar em Caldas, sempre vou ao Valado 4, 5, 6 vezes por semana. Estou lá sempre, e à Nazaré também, porque tenho lá as minhas raízes, não é a minha cidade de nascimento, mas tenho as minhas raízes lá, e os meus amigos todos, e as coisas que eu gosto, a minha orquestra, a Orquestra do Valado, Big Band, a BIR, o Festival de Jazz, são todos os meus irmãos que estão lá, são tudo coisas que me motivam a não esquecer o meu Valado, mas, no entanto, tenho aqui já uma perninha nas Caldas. Sou assim, fico muito dividido no meio de tudo isto. Não sei se me consegues perceber este feeling que é assim uma ambiguidade. É quase uma ambiguidade, mas no fundo é muito puro, é muito natural. Estás a ver? Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. Dos projetos que ajudaste a criar e a fundar, há algum que esteja mais no teu coração? Epá, isso é ou difícil. Alguns, isso é uma pergunta. Pois, eu não consigo dizer. Como eu costumo dizer, a menina dos meus olhos, que é essa expressão portuguesa que nós usamos, que tu querias se calhar referir. A menina dos meus olhos, sem dúvida, que é a Orquestra do Valado. A Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de Valado dos Frades. Porquê? Porque foi o meu primeiro amor. Eu fundei a Escola de Música de Valado dos Frades em 1988.
88. Porque eu estava a estudar no conservatório, foi quando fui estudar para o conservatório, estava no conservatório, tinha 3º, 4º ano, já não me lembro, e eu disse, eu não quero que aconteça aos miúdos da minha terra aquilo que me aconteceu a mim, que era, eu queria aprender música e não tinha onde. Não tinhas onde. E como conhecia o Presidente da Junta na altura, falei com o Presidente da Junta e disse ao Presidente da Junta, eu até tenho um bocado de tempo livre, eu não me importava daqui durante a semana, ao final da tarde, ensinarem música a uns miúdos que quisessem aprender. É quase assim, quase em jeito de brincadeira, quase em jeito de altruísmo, percebes? E entretanto, o Presidente da Junta gostou da ideia, fizemos ali uns horários e umas turmas, e a coisa apareceram miúdos que nunca mais acabava. E depois comecei a ensiná-los, não havia, aquilo era tudo muito rudimentar. Eu tenho fotografias desse tempo que são lindíssimas. Por exemplo, a única coisa que a Junta me comprou foi um quadro de parede. Um quadro de parede que tinha umas pautas escritas. Mas para ensinar música aos miúdos, aquilo não podia estar sempre a apagar. Escrevia, apagava. Aquilo dava uma trabalheira desgraçada. E o que é que eu fiz? Fui comprar, com a ajuda de uns amigos, papel de cenário, na altura era o único papel que havia, fui comprar uma ripa à carpintaria, uma ripa grande, e fazia com marcadores grossos, escrevia músicas, papéis com 2 metros de largura e 1 metro de altura, e os miúdos viam todos o mesmo papel. Não havia facilidade de haver fotocópias, assim dá cá aquela palha. Quer dizer, nessa altura já havia fotocópias. Mas também os garotos depois não tinham onde pôr os papéis, porque não havia estantes, não havia nada. Então, eu pendurava esses papéis dessas músicas grandes no quadro, e era assim que ensinava aos garotos, era muito giro. Até que um dia, no dia 8 de setembro de 1988, a escola começa em janeiro de 88, e em setembro, dia 8 de setembro de 88, nunca mais me esquecerei desta data, o Mário Soares, na altura Presidente da República, visita o Conselho da Nazaré e vai ao Valado. Pediram-me se os meninos já podiam tocar uma música. E o que é que os meninos... Pronto, está bem, os meninos já conseguiam tocar 2 ou 3 musiquitas em flautas de bisel, todos a tocar flautas de bisel. Conseguiam tocar o hino da alegria, que na altura, em 88, estava Portugal para aderir à União Europeia, o Mário Soares a fazer muita força para a União Europeia, e aquele era o hino da União Europeia, se bem te lembras. Aliás, escolhida. O hino da alegria, sim. Quando nós tocamos o hino da alegria, o Mário Soares fica muito contente e todo orgulhoso e tal, e não sei o que. E vem-me dar um grande abraço, e dá fotografias disso também. Vem-me dar um grande abraço. E a seguir vem o Presidente da Câmara da Nazaré, na altura, o Sr. Luís Monterroso. Vem e também todo contente para me abraçar a reboque do Mário Soares. E eu não o cumprimentei. Disse logo, desculpe, eu assinei o cumprimento. Porque nós já lhe pedimos apoio para a escola de música, você não deu nada, portanto eu não o cumprimento. Oi. Pronto. Na semana seguinte ele chama-me e pergunta o que é que queres para a escola de música. Eu, now we talk about. Agora é que estamos a falar. E então ele depois fez um bom apoio à escola, comprou-me estantes. Sabes o que são estantes? Aquelas coisas de apoio, as pessoas podem não saber, que são aquelas coisinhas de 3 pernas para pôr as pautas. Exato. Os músicos que tocam não podem ter o papel na mão. Pois, exatamente. Então comprámos estantes, na altura já não era preciso fazer os papéis grandalhões no quadro. Comprou-me estantes, compramos depois uns xilofones, uns metalofones, fizemos uma espécie de orquestra ao Orfe. Durante 2 anos funcionou muito bem, e já começámos, depois as pessoas adoravam ver aquilo, e começámos a fazer concertos, tudo ainda com flautas de bisel e tal, mas acompanhado já de percussão e tal. Foi uma evolução muito gira. E depois em 91, em 90 também o Luís Monterroso arranja uma verba boa para a orquestra, para comprarmos saxofones, clarinetes, trompetes, e em 91 estreia a orquestra. Se eu chegar à orquestra. Portanto, é assim uma epopeia. E por isso, por ser o primeiro amor, se calhar é o que mais me toca. A Orquestra do Valado vai fazer 34 anos e agora ainda está a trabalhar, e a média etária é de 15, os músicos. Ou seja, já tenho lá filhos dos primeiros músicos. Porque a Orquestra do Valado sempre foi de gerações. Ou seja, eu no outro dia comecei, eles agora têm uma média etária de 15, mas tenho lá já uns poucos, já tenho 2 que entraram para a faculdade o ano passado. Agora este ano vão entrar mais 3 ou 4 para a faculdade. E depois, se calhar daqui a 2 ou 3 anos, barrum, cai e começa outra vez com miúdos de 10 aninhos, de 9, 10 aninhos, outra vez. Porque os instrumentos ainda são os primeiros. A maior parte dos instrumentos ainda são os primeiros. Portanto, a minha preocupação neste momento também
não é criar músicos profissionais. Sim. Alguns daqueles que seguem, vão para o conservatório, vão para aquilo, ou, como acontece atualmente, 2 ou 3 passam para a Big Band. Porque a Big Band... Transitam, não é? A Big Band depois também, os músicos da Big Band também quando se tornam profissionais, não posso contar com eles, e então ponho jovens que vêm da orquestra. Isto acontece 2 ou 3 em cada geração, não mais do que isso, porque também não é possível. Mas a minha preocupação na Orquestra do Valado, na Banda Comércio e Indústria, a minha preocupação já vai além de ensinar música. A minha preocupação é formar bons seres humanos. Essa é que é a minha grande preocupação. E a música é super importante para isso, estás a ver? Quando os jovens têm a música na sua formação, isto não sou eu que digo, todos os psicólogos e todos os grandes estudiosos do mundo, é evidente, toda a gente reconhece que a música é super importante na educação e que ajuda muito o desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças. Quando está provado que as crianças que andam na música, na maioria dos casos, é evidente que há sempre exceções, são pessoas com sucesso escolar, não é por acaso. E isso é a minha grande preocupação, é o sucesso escolar dos jovens que trabalham comigo e formar boas pessoas. Se eles vão ser músicos ou não, isso já não me interessa. Neste momento até nem é coisa que eu aconselho, porque o mercado está muito saturado. Não, é uma profissão muito difícil neste momento. É das profissões mais difíceis que o miúdo pode querer, é dizer, eu quero ser músico. É muito, muito arriscado, porque o mercado está muito saturado. E em Portugal não temos orquestras profissionais, orquestras profissionais e bandas profissionais suficientes para absorver todos os miúdos que estão a sair das nossas escolas com um altíssimo nível, enquanto por exemplo na Alemanha, uma cidade como as Caldas, se for preciso, tem 2 orquestras profissionais, mas uma pelo menos tem. Qualquer cidade na Alemanha com a dimensão de Caldas da Rainha tem uma orquestra profissional no mínimo. E nós, felizmente, estamos com... As orquestras da Alemanha estão cheias de músicos portugueses, graças a Deus. E temos músicos portugueses neste momento nas melhores orquestras do mundo. Certo. Posso dizer que, por exemplo, o primeiro trompa da Orquestra Washington DC é português. Posso dizer que temos músicos na Orquestra Sinfónica de Berlim, em Estrasburgo, em todo lado, neste momento, que temos músicos portugueses. Também. É muito bom. Portanto, muito bom e é muito importante. Mas, voltando atrás, voltando ao que nos traz aqui, que era contar um bocadinho sobre a minha experiência de vida e a minha história, a minha grande preocupação neste momento realmente é formar boas pessoas. E mais importante do que formar bons músicos é formar boas pessoas. Pessoas que tenham vontade de contribuir para uma sociedade melhor, pessoas que valorizem o trabalho dos outros, que é isso que a música faz. A música obriga-te a valorizar, porque, como eu costumo dizer, tu tens que fazer pó e tens que esperar que o outro faça pi para voltares a fazer pó. Portanto, há aqui um trabalho de coordenação contigo e com os outros. Ou seja, aprendes a trabalhar em equipa, aprendes a concentração, porque se tu não estiveres concentrado, o outro acabou de fazer pi e era a tua vez de fazer pó e não fizeste, porque não estavas com atenção, tinhas que fazer o pó naquele tempo certo, porque a música rege-se por tempos, não é? Temos o chamado tempo da música e por tudo isto, a música tem uma envolvência e uma possibilidade de criar pessoas que é inconfundível e é imparável. E por isso é que eu digo que a música é super importante na educação, como todos sabemos, e está nos livros, mas também esta vertente de formar boas pessoas. Por exemplo, ainda no outro dia eu estava a falar com pessoas sobre a importância dos miúdos andarem na banda filarmónica. Não estou a falar da Banda das Caldas, estou a falar no geral, em todas as bandas. No outro dia eram 7h30 da manhã, num domingo, às 7h30 da manhã, estávamos à porta da Banda das Caldas, à porta da Banda Comércio e Indústria, para ir fazer uma festa.
aquelas festas populares, Sim. que até era a festa da Serra do Bouro. E eles têm a tradição de, às 8 da manhã, ençar a bandeira nacional e aí toca-se o hino nacional. Tem que tocar o hino nacional, porque só podes tocar o hino nacional ao ençar a bandeira, ou na presença do Sr. Presidente da República. Mas pronto. E estávamos a falar, e a ver crianças e jovens de 14, 15, 16, 17 anos a chegar à banda às 7h30 da manhã, a um domingo, fardados de gravata e com o seu instrumento e preparados para ir tocar. Agora, quem é que faz isto? Alguém que gosta daquilo, alguém que ama a banda. Como eu costumo dizer, temos que amar a banda. Alguém que está preocupado em fazer o seu papel. E até estava a falar com um dos pais, com uma das mães, por acaso era uma mãe, e dizer, já viste a disciplina que isto lhes dará no futuro? No futuro, um daqueles garotos precisa de pôr uma gravata para ir a uma entrevista de emprego. Já está habituadíssimo a andar de gravata desde os 12 anos ou 13. Um miúdo que nunca andou numa banda filarmónica é um choque pôr uma gravata. Aqueles não estão habituadíssimos. Desde pequeninos que andam de gravata. Porque a farda tem gravata. Isto é só um pequeno exemplo. Claro. Isto é só um pequeno exemplo. Saber que, valorizar que o domingo levantar às 7 da manhã, quando todos os outros gostariam de ficar lazies na cama, e aquele levantou-se para ir tocar. Isto é uma autodisciplina, um autocontrole que lhes vai fazer, que lhes vai alavancar toda a sua vida futura no senso da responsabilidade, no senso do compromisso, no saber trabalhar em sociedade. Portanto, é de uma extrema importância que os miúdos jovens, façam parte deste tipo de organização. É fantástico também poder constatar, por exemplo, na Banda Comércio e Indústria, que diriges há quanto tempo? Vai fazer 16 anos, Podemos... 17, acho eu. Foi em 2008, acho eu. Já nem sei. Já perdi o conto. Mas queria só referir que, de facto, os jovens são médicos, têm imensas profissões hoje e continuam a vir à banda. Isso é fantástico. Continuam a vir à banda. E depois já há outra coisa que às vezes eu discuto com alguns pais. Epá, é inevitável eu ficar em linha de choque com alguns pais. Por exemplo, quando os miúdos me faltam ao ensaio, mas ele faltou porquê? Porque tinha um teste. Se estás a gozar comigo, então, mas ele à sexta-feira à noite, que é quando nós dissemos, vai estar a estudar em casa, não acredito, vai estar a jogar PlayStation. E dou sempre o exemplo das pessoas que eu tenho na banda, com felizmente muitos já ao longo destes 17 anos com sucesso académico, miúdos que foram para a banda aos 12, 13 anos, acabaram por ir para a faculdade, acabaram por se licenciar, muitos já têm mestrado, muitos já estão no mercado de trabalho, foram os que sempre menos faltaram à banda. Os que mais faltaram à banda foram os que tiveram pior sucesso escolar. Os que menos faltavam à banda, e agora não me vou pôr aqui a dizer nomes, como é lógico, mas tenho dezenas deles que ainda tocam na banda e que foram para a banda com 12 ou 13 anos, já estão no mercado de trabalho, e alguns com profissões bastante nobres. Não quero destacar os médicos em relação aos engenheiros, nem outra coisa. Mas tem engenheiros. Estão formados, profissões liberais, não é? Sim, temos 3 médicos, temos quatro médicos, já são 4 médicos. Temos enfermeiros, temos advogados, temos uma que foi para direito, temos duas em farmácia, temos um dentista, não é dentista que se diz, está-me a faltar a palavra, não interessa. Odontologista, desculpem. Das mais diversas profissões, temos uma a trabalhar nos quadros da RTP, a nível da produção, da anotação, que é um trabalho também muito sui generis. Temos imensa gente que começou, que estavam aos 13, 14 anos na banda, tiveram todo este sucesso académico, foram os que menos faltavam. Aqueles que diziam, não posso tirar um ensaio, tenho um teste de segunda-feira. Esses ficaram por caminho. A maior parte deles nem fez o curso, nem anda na banda, deixaram a banda, nem fizeram percurso académico, nem são... Pronto. Isto para explicar que a importância quando eu falo na Banda das Caldas,
estou a abrir a todas as bandas deste país. Com certeza. E as orquestras, como a Orquestra do Valado e como tudo isto. Só para dizer, pais, tenham atenção, pensem bem e ponham os vossos filhos na música, de uma forma ou de outra, mas ponham. O nosso tempo está quase a terminar, mas ainda tenho mais 2 questões. A primeira é que marcos é que, olhando agora para estes anos, é que consideras que foram importantes, marcos na tua carreira? Na minha carreira profissional? Profissional. Na minha carreira profissional. Os marcos na minha carreira profissional. Olha, sem dúvida... Como maestro, como organizador, como... Tudo ligado à música. Eu não estava à espera dessa pergunta. E agora, há tanta coisa que eu destacaria das imensas coisas que fiz, mas sem dúvida a implantação do Conservatório nas Caldas da Rainha, sem dúvida a criação da Orquestra do Valado, Sim. Sem dúvida também, por exemplo, no caso da Banda Comércio e Indústria, já fiz tantos concertos bons, felizmente, que não consigo destacar nenhum, mas tenho um grande prazer de ter partilhado o palco com a Banda Comércio e Indústria nas mais diversas situações e situações de sucesso. Queres referir-me 2 ou 3? Olha, por exemplo, o concerto de Ano Novo deste ano, no CCC, que acho que foi um dos melhores momentos da minha vida na Banda Comércio e Indústria, quando fiz a Rhapsody in Blue com a Abrabad, que foi uma coisa do outro mundo. Posso confirmar? Podes confirmar, estavas lá, obrigado. Por exemplo, porque parecia que não estávamos perante uma banda de amadores, nem nada que se parecesse. Em termos de Banda Comércio e Indústria, se calhar destacaria isso, mas é evidente que para o público em geral, se calhar os concertos com o FF, os concertos de Cana Bacalhau, os concertos deste ano também foi fabuloso. Não sei. Só para esclarecer, que a Banda Comércio e Indústria tocou com vários jovens caldenses, portanto, no próprio dia da cidade, um momento também importante aqui na Praça 25 de Abril. Exato, e foi um bom concerto, acho eu. As pessoas acho que não saíram desfraldadas, porque embora sejam não muito conhecidos cantores, são conhecidos cantores só cá nas Caldas, têm o nível foi muito bom. Sim, e alguns foram aos concursos de talentos. Sim, e a gente ali cantava marcaram muito bem. Presença na... E a gente ali cantava muito bem. Portanto, mas na minha carreira, sei lá, distinguia essas coisas. Talvez o jazz do Valado, não? Sim, isso faz parte da minha vida como lá está, como organizador de coisas e não propriamente como maestro, mas o homem por trás que também gosta de organizar coisas, esse também, sim, a felicidade está precisamente, a maior parte dos destaques e de felicidade estão no Jazz do Valado, sim, não há dúvida. O que já me abriu portas para organizar outros festivais noutras localidades, que eu não faço muita bandeira disso, nem ando mas tenho sido convidado para trabalhar em imensas coisas. Estive 2 anos a trabalhar na direção do Hot Club também. Também já fui professor da Big Band dos alunos do Hot Club há uns anos atrás. Já trabalhei com muitas salas de programação, já fiz programação para muita coisa. Há pouco tempo fiz até, inclusivamente, estreiei-me na minha programação para teatro, que eu adoro, fiz um ciclo de teatro no Teatro Xabi Pinheiro da Nazaré. Também estás a dinamizar, não é? Que também tento a dar uma ajuda, que vai fazer 100 anos, é um espaço precioso. E agora tenho uma grande novidade, não sei se posso dizer aqui ou não, eu gostava. que é não é a política, eu não quero ser político, mas é evidente, para teres poder de decisão, para teres poder de influência, se estiveres dentro de uma autarquia, é muito mais fácil, e neste momento estou numa lista candidata à Câmara Municipal da Nazaré, para, se ganharmos, serei o próximo vereador da Cultura da Câmara da Nazaré, que eu gostaria muito de vestir esse casaco, gostaria muito de vestir esse papel, porque tenho muitas ideias e como amo o Valado e amo a Nazaré e gostava de pôr aquela gente toda mais rica culturalmente, e ideias não me faltam, espaços também não, só que acho que é preciso uma gestão cuidada e pessoas com abertura, que não tem havido até aqui a nível das autarquias. Sabemos que a maioria dos grandes problemas a nível nacional é que os nossos autarcas, culturalmente, a maioria deles, e atenção,
são pessoas com muito pouca cultura em termos daquilo que se analisa como cultura. Pessoas que frequentam, que tenham conhecimentos de música, de bailado, de teatro, etc. Sabemos perfeitamente que não são pessoas muito viradas, não é? E então está na altura do paradigma mudar na Nazaré, e está na altura de eu deixar de assobiar para o lado. Como eu costumo dizer e como diz o Carlão, e muito bem, não posso continuar a assobiar para o lado e fazer de conta que está tudo bem. Não está. A Nazaré precisa de mais cultura, precisa de pessoas que se interessem e que desenvolvam a cultura na Nazaré. Eu não queria estar a fazer isto, parece que já estou a fazer campanha. Parece que já estou a fazer campanha, eu não queria. Aqui não é o momento certo, não é o momento certo para isso, mas já que me fizeste a pergunta, também não poderia responder sem ter estes contornos, portanto, mas atenção, ainda não estou a fazer campanha. Porque era para fechar, portanto, que era a pergunta seguinte, que era dos os próximos grandes projetos que tens em mãos. Já referiste esse? Este agora, para já, é o meu próximo grande projeto, que condicionará muito, como deves calcular, condicionará muito todos os outros que tenho em mãos. Em função da evolução deste projeto, veremos o que é que consigo assegurar futuramente com os outros que tenho em mãos. É só isso. Mas certamente irei conseguir fazer qualquer coisa e a minha vida vai continuar a ser o que é, e vou continuar a trabalhar para a causa pública e com muito prazer, e é isso, é a minha vida, é a minha dedicação, é o que eu quero fazer. Muito bem. Para fechar, tens algum mote, algum lema de vida que segues? Sim, a alcançar a felicidade através das coisas simples. É aquilo que eu pretendo. O trabalho é só um meio para te levar à felicidade. Para mim é este o meu desempenho. Sempre que estou a fazer alguma coisa, procuro sempre que esse bocado... Estou aqui a dar esta entrevista e foi um incrível prazer. Porquê? Porque me fizeste pensar agora na minha juventude, desde a minha infância. Portanto, isto deu-me um prazer enorme. E isto é o conselho que eu dou. Tudo o que façamos com prazer e com empenho, e que nos empenhamos naquilo que estamos a fazer na altura. E a felicidade vem através disso. E depois é evidente, o suporte familiar também é muito importante, como sabemos. Felizmente também tenho um bom apoio familiar. Pronto, que é importantíssimo. Adelino, gostaria muito de te agradecer por participares neste nosso podcast, e ficamos a aguardar os próximos projetos. Muito obrigada pela tua vinda aqui ao Histórias que Contam. Obrigado eu, foi sempre um prazer. A Gazeta pode contar sempre comigo. Okay. Obrigada. Obrigado.